Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre a DIRF 2025-2026. Eu sou a Janaína Queiroga, faço parte do departamento de treinamento aqui da Datamassa e vou falar com vocês aí sobre algumas informações. Quais são elas? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a legislação, prazo de entrega aí que a gente tem para a DIRF, conferência da DIRF, né? Cruzando os dados da Folha com o E-Social, alguns exemplos para a gente utilizar na nossa conferência. Como ver, né, se esses valores estão batendo, como corrigir os valores caso tenha aí alguma divergência, dados que foram acumulados para assistência médica, informação de pensionista, dados de processos trabalhistas, né? Então, com a DIRF sendo lida através principalmente aí do E-Social e das informações da FDRINF, os dados de processo também vão ser lidos, previdência privada, gestão de terceiros e como gerar aí um informe de rendimento, onde gerar esse documento para a gente poder fazer a entrega dos dados para o nosso trabalhador. Então, quando a gente fala da legislação, as regras para entrega foram estabelecidas lá na IN 1990 e a apresentação da DIRF é obrigatória para todos os contribuintes, né, que efetuaram o pagamento ou crédito de rendimento sujeito à retenção do imposto de renda na fonte. A principal mudança que a gente tem para este ano? A gente não tem que gerar mais um arquivo, não tem que enviar mais ele lá pelo aplicativo da Receita. A DIRF desse ano, a entrega dela começou quando? Lá em janeiro de 2025. Então, na primeira folha que eu entreguei de janeiro de 2025 e vim entregando minhas folhas aí mês a mês, todo esse processo já foi alimentando as informações daquilo que a DIRF vai trazer para a gente. O nosso papel agora é principalmente conferência e retificação, caso ela exista, tá? Então, hoje a composição da DIRF ela é feita como? Através dos eventos que a gente mandou lá na FDRINF e através dos eventos que a gente tem aqui dentro do E-Social, principalmente o 1210 e o 2501 lá na parte quando a gente fala do nosso processo trabalhista. Então, para quem teve processo trabalhista com valores aí retidos, então foi enviado lá o 2501 com essas informações aí também. E aqui a gente acaba trazendo uma dica para vocês, que é verificar com o departamento fiscal os dados enviados através da FDRINF, pois a substituição ela só acontece com todas essas informações sendo alimentadas lá dentro do ambiente do governo, né? Então, a Receita Federal vai cruzar e pegar todos os dados, inclusive para trazer no demonstrativo que eles liberaram aí para a gente poder constar as nossas informações, tá? E quanto ao prazo de entrega dessas informações? Foi aquilo que eu já até falei com vocês aqui, né? Os dados relativos ao ano calendário de 2025, cuja entrega, né, aconteceria agora, já foram informados mensalmente lá pelo E-Social e pela FDRINF, tá bom? Então, é a Receita que vai cruzar esses dados de forma automática. Cabe a nós verificar se tudo que a gente enviou tá certinho. Tá ok, tá tudo batendo e tudo conferido. E já tem alguns eventos que a gente tem falado, né? Que a DIRF agora ela é mensal, gente, né? Então, mensalmente a gente tem que conferir e bater. Para quando chegar agora, né? Começo de ano, final de ano, a gente não ficar naquela correria doida querendo corrigir tudo de uma única vez, tá bom? Então, é importante a gente já vir fazendo essas conferências aí mês a mês e batendo, né? Aqueles valores que a gente tem para poder analisar dentro da nossa folha, tá? E aqui a gente vai passar para vocês algumas informações, algumas dicas, né? Algumas situações de como fazer essa conferência cruzando os dados da nossa folha com os dados principalmente lá do E-Social. Primeira coisa, gente, a gente tem que sentar, olhar e verificar aquilo que a gente fez, né, até mesmo de entrega. Se eu não parei para fazer isso em nenhum momento do ano, obrigatoriamente agora eu tenho que fazer para que o próprio trabalhador não tenha problema quando ele for fazer a declaração dele como pessoa física, né? Então, quais são algumas orientações? Gente, tem que verificar a rubrica, tá? Então, as incidências das rubricas lá na nossa folha de pagamento,
Com base na tabela 21, tem que conhecer a documentação do E-Social. Então, dá um Google lá, coloca documentação do E-Social e você sempre vai pegar a documentação já atualizada, né? Porque de tempos em tempos, essa documentação ela vai sofrendo aí ajuste. Outra coisa que é muito importante verificar se as rubricas que vocês têm sendo processadas dentro do sistema, as incidências lá certinho, estão em concordância com as enviadas lá para o E-Social. A gente, às vezes, acompanha aqui, né, nos atendimentos, cliente entrando direto no portal do E-Social, só altera a informação da rubrica lá e acaba não alterando e ajustando a rubrica dentro do sistema. Então, a gente tem duas informações sendo processadas, uma dentro da folha e outra lá dentro do ambiente do E-Social. Então, é muito importante que as informações, elas conversem, né? Que elas estejam iguais, tá? Por quê? Se a rubrica foi ajustada direto lá dentro do ambiente do E-Social, você vem e ajusta dentro do sistema e vai reenviar ela mandando lá o 1010 dentro do sistema através aí do XML alimentando o E-Social. Vai sobrepor a informação que estava lá. Então, é importante também. Janaína, tinha uma outra pessoa que fazia isso. Vai ter que parar, respirar e dar uma conferida aí para ver se as informações estão batendo para que a gente tenha aí esses dados conversando e ok para uma correta entrega e a gente não prejudicar o trabalhador lá na declaração dele como pessoa física também, tá? Dados de dependente, gente, os dados de dependente tem que estar ok, vai lá no 1210 essas informações. Então, lá dentro do cadastro de dependente, a gente tem que olhar se está tudo certinho. Pensionista, o cadastro do alimentado, tem que estar lá com os dados. Às vezes, a gente tem lá a pensionista que vai receber o pagamento, mas a pensão, o ofício mesmo, né, que foi gerado ali, não é direto para ela, é para o filho, né? Então, o alimentado tem que estar com seus dados corretos, e aí eu posso ter os dados cadastrados da pessoa responsável por receber lá o pagamento da pensão também, mas principalmente os dados do alimentado, que é o que vai lá nas nossas informações da DIRF. As informações de assistência médica, utilizar a tabela de assistência médica, tem que ter o CNPJ da assistência médica, número da ANS, qual é o valor que a gente pagou para o titular, para o dependente 1, para o dependente 2. Então, tudo isso tem que estar certinho. Por quê? Vai lá no nosso 1210 também. Então, lá tem um bloco específico para essas informações. E para as empresas que, porventura, tenham aí essa questão da previdência privada, são dados que também vão no nosso 1210 para a gente poder fazer a entrega. Importante ver a rubrica que a gente tem para previdência privada aí também e a sua configuração, tá? Então, como que eu faço nessas informações? Primeiro, vou ter que revisar o código da incidência tributária do IR das rubricas processadas em folha de pagamento, lá em base de dados, tabelas, rubricas. Uma dica aqui, você pode gerar lá dentro de processos mensais relatórios, a gente tem um relatório chamado relatório consolidado. Ele gera por mês. Então, você pode gerar, verificar quais são as rubricas que foram processadas aí no ano e dar aquela batida aqui para ver se o campo ali, né, do IR já tá ok, tá configurado certinho, tá? Caso haja qualquer alteração, a rubrica deve ser enviada para o E-Social por meio do evento 1010, com data compatível ao período que seja objeto da retificação. Porque, assim, às vezes não é só corrigir a rubrica. Se a gente mandou essa rubrica errada o ano inteiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retificar essas informações que foram utilizadas com aquela rubrica durante o ano, tá bom? Então, você tem que analisar e verificar direitinho todas essas informações, se vai ter algum ajuste ou não. Lembrando sempre que o E-Social precisa conversar com a nossa folha de pagamento. O que a gente tem que ter atenção, né? Avaliar cada situação individualmente, pois pode ser necessário retificar eventos aí 1210 ou 1200, dependendo do impacto daquela mudança, né? Então, dependendo do impacto que aquela mudança trouxe, ela vai precisar aí de ajuste, né, também das informações, tá bom? Aqui eu acabei não colocando, mas não é só o 1200, se precisar ajustar, tem a parte dos demitidos que a gente tem que dar uma olhadinha também, tá bom?
Além das rubricas da tabela principal, a gente dentro do sistema lá embaixo, então eu entro na tabela de rubricas lá embaixo, tem manutenção especial. São rubricas que são utilizadas para registrar a contrapartida de valores aí, né, dentro do módulo específico para a composição adequada do XML, como por exemplo num processo de férias. Na tabela de rubrica principal, a gente tem a rubrica de número 41 férias, que é utilizada no processamento das férias, pelo menu de gestão de férias, apenas coincidência do IR. Então, lá na tela principal, né, a gente tem a 41 com IR igual a 13. Já na rubrica de manutenção especial, existe uma outra rubrica chamada 41 FOU. Visivelmente na nossa folha de pagamento, quando a gente processa a folha, a gente não enxerga a 41 FOU. A 41 FOU ela vai ser utilizada onde? No bloco para gerar o XML, né? E aí ela poder fazer a contrapartida daqueles valores. Então, neste caso, o valor das férias vai ser apenas exibido e a incidência aplicada para o IR é o 9, verba só transitando na folha de pagamento, mas a contribuição previdenciária e o FGTS vai estar igual a 11 mensal. Então, lá na ocasião do pagamento das férias IR 13, e aí quando ela gera essa informação dentro da nossa folha de pagamento, aí tem a questão das demais informações vinculadas à contribuição previdenciária e o FGTS para a gente poder ficar atento aí a essas informações, tá? Junto com a aula, né, da DIRF, a gente também vai disponibilizar lá no portal, né, do cliente. A aula ficará disponível no YouTube, mas esse material da tabela de rubricas e esse material que eu estou apresentando para vocês aqui também, se vocês quiserem baixar, vai ficar dentro do portal do cliente, né? Então, lá no site da Datamassa, dentro do portal do cliente. Nós vamos disponibilizar uma tabela modelo de rubricas, com a finalidade exclusiva de servir como referência para apoio nas configurações das incidências de rubricas dentro do sistema, tá? A gente ressalta, né, que a tabela possui caráter meramente orientativo, não substitui a análise técnica e legal específica da empresa de vocês. Qualquer responsabilidade pela correta análise, enquadramento legal, parametrização e utilização das rubricas é integralmente de cada cliente. Então, cada cliente tem autonomia para poder configurar as rubricas conforme o seu melhor entendimento, né? E vendo ali a sua realidade, tá? Operacional, tributária e trabalhista. Datamassa não se responsabiliza por eventuais inconsistências, divergências ou impacto, né, de alterações aí dessas informações, tá bom? Então, a tabela ela vai ser disponibilizada como modelo e aí vocês vão validar e verificar, ir lá dentro da tabela com o seu usuário e fazer o ajuste aí dessas informações, tá bom? Essa tabelinha modelo estará no portal do cliente, no site da Datamassa, junto com esse material que eu estou apresentando aqui na aula. E aqui eu trouxe, né, uma informação da nossa tabela, né, que a gente vai disponibilizar, inclusive com as informações das rubricas que são ali especiais. Então, a gente dá uma sugestão, cabe ao cliente verificar aí se está de acordo com a sua realidade ou não. Então, a gente tem lá na tabela principal a rubrica 41 só com férias e a que eu acesso pelo botão que fica lá na minha parte inferior da tabela de rubricas para ver as minhas rubricas de manutenção especial, a configuração relativa aí à rubrica 41 full, tá? Então, a gente tem essas informações desses dados, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa olhar são as nossas rubricas, tá? Então, eu preciso olhar como que está essa questão das minhas rubricas, vendo se elas estão adequadas para aquele processo que eu executo no meu dia a dia aí na minha folha de pagamento, tá? E aí, gente, para iniciar a conferência, né, dos valores que estão acumulados, uma das nossas sugestões é gerar o 5002, né? Então, a gente gera o 5002 daquilo que a gente enviou para o ambiente do e-social, para poder bater as informações com aquilo que até foi processado dentro de folha.
O retorno dos 5.002, ele só acontece se lá dentro da galeria a gente tem todos os recibos batendo lá no evento 12/10, tá? Então, é uma situação que a gente precisa ficar de olho aí para ver se a gente está com todos os recibos lá, ok, para poder gerar essas informações dos 5.002. Como que eu faço para gerar os 5.002? A gente tem dois caminhos, né, dentro do sistema. Um pela galeria do e-social, gerenciador do e-social, eventos totalizadores, e aí eu seleciono o 5.002 para ele me trazer ali as informações de retorno. Ou dentro da própria folha de pagamento, no endereço lá dos processos mensais, e-social, eventos totalizadores. Então, a gente tem disponível essa tela em dois lugares dentro do sistema. Ou o cliente que quiser pode constar isso direto no portal do e-social. E é gosto, tá, gente? Ah, Janaína, eu prefiro constar lá dentro do e-social direto e já bater com as informações acumuladas na manutenção da DIRF. Vou gerar só o relatório primeiro dos dados que foram acumulados e processados na folha. Se tiver divergência, eu vou para o individual. Não tem problema, gente. O caminho que vocês querem levar para a conferência é particular. Cada um vai definir aí qual é o seu. A gente trouxe algumas sugestões aqui, não quer dizer que vocês são obrigados, tá? Janaína, o meu processo que eu conferi a DIRF até o ano passado para poder fazer a entrega no arquivo, mudou muito dentro do sistema? Não, você só precisa achar uma forma de bater isso lá com o e-social, né? Então, assim, como que eu vou conferir as informações do e-social? Ah, eu prefiro ir lá no portal. Não tem problema nenhum, tá? Então, pode ir acessando lá. É gosto, preferência, onde for mais fácil para eu poder me localizar e bater as informações e os meus resultados. E uma coisa muito importante é a gente lembrar que o IR é por data de pagamento, tá bom? E agora com o 12/10 está mais visível ainda. Então, onde dá algumas dúvidas às vezes? Em férias, né? Quando a gente paga férias no mês e o trabalhador descansou no mês seguinte. Só focar que essa questão do IR aí é por data de pagamento, tá bom? No pagamento é que ele vai constar no 12/10 e é onde vai estar o valor acumulado ali para a gente poder fazer a nossa conferência. Uma outra forma que a gente tem, né, até de conferir, e aqui só falando da informação coletiva, é no demonstrativo consolidado do imposto de renda retido na fonte, que foi disponibilizado pelo governo aí em meados de setembro, se eu não me engano, né? Os valores lá não estão 100% ainda, tá bom? Então, assim, eles estão constantemente atualizando a base, tem hora que o valor bate com o que a gente tem acumulado no e-social, tem hora que não bate, lembrando que a gente também tem que ficar atento às informações daquilo que foi enviado na FDRINF, que está tudo acumulado dentro desse demonstrativo. E ele só traz o demonstrativo a nível de empresa, né? Então, ele não traz a nível de trabalhador. Então, se for para bater o valor total da empresa, a gente verifica aquilo que está acumulado no demonstrativo e pode bater com as informações daquilo que apresenta no e-social, em contrapartida com aquilo que a gente tem armazenado dentro da folha de pagamento também, tá? Dentro desse demonstrativo, existe um painel de crítica, que é importante você verificar lá quais são as críticas que foram geradas para a sua empresa e poder fazer a devida correção daquilo que ele tem pontuado, tá bom? Para poder acessar esse demonstrativo do imposto de renda, você vai entrar no portal de serviço da Receita Federal, aí você vai localizar lá, né, a opção a aba de negócios, aí tem a opção de declarações, obrigações acessórias, aí a gente vai para outras declarações e vai ter a opção de consultar rendimentos pagos e retenções, tá bom? Com certificado digital, toda essa consulta acontece por certificado digital, tá bom? E aí ele abre, né, a tela do demonstrativo consolidado, então os beneficiários, né, o CNPJ ali da empresa, os valores de rendimento e retenções, teve alguma compensação judicial, né? Se teve processo judicial, então ele vai trazer os rendimentos tributáveis, as deduções legais, né? A partir de dependentes, tá? Imposto de renda, se a gente enviou algum rendimento isento e ele lê, né, as informações quando a gente fala de folha de pagamento daquilo que a gente mandou no 12/10, então ele vai trazer e acumular as informações aqui. Lembrando que o demonstrativo é a nível de empresa, tá bom?
A gente também pode pegar esses dados, né, do demonstrativo aí e ir trabalhando essas nossas informações, batendo com os relatórios que a gente tem, né, de dados aí dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, eu posso cruzar o valor que está lá com o relatório de IR versus DARF gerado lá em processos mensais DARF. Então, nesse relatório é possível verificar os valores de forma individual, tudo aquilo que teve retenção de IR dentro do mês, como lá no final do relatório ele traz o total da empresa, principalmente no que a gente fala aí do rendimento tributável e no valor do imposto de renda, tá bom? Mas lembrando que lá no consolidado também consta os valores da FD-REINF, então a gente tem que falar lá com o nosso fiscal para ver se teve alguma situação enviada pela FD-REINF para bater nos valores aqui, tá bom? Esse relatório dentro do sistema, ele é gerado mediante o processo da emissão de DARF versus DIRF, né? Então, a gente não usa mais a guia que é gerada para pagamento, porque hoje as guias são geradas dentro da DCTF Web, mas a gente tem que fazer esse processamento para que ele cruze os dados e o relatório ele seja emitido aí para a gente poder acompanhar, tá bom? Então, tem essa dica aí para poder visualizar. E além do relatório, o cliente que preferir pode acessar direto no e-social também. Então, lá dentro do e-social, a gente tem o valor totalizador pela empresa do imposto de renda retido na fonte, né, por contribuinte. E a gente tem também ali a informação do empregado. Então, ele abre ali e eu verifico o rendimento tributável, qual foi o valor de previdência oficial, qual foi o valor de IR retido. Então, todas as informações processadas e enviadas para o e-social vão constar lá para a gente. E aí é possível a gente fazer a conferência utilizando os dados do próprio portal, né? E cruzando com as informações dentro da nossa folha de pagamento com os relatórios. Como eu disse, fica a critério, tá? O que for mais fácil aí para utilizar no dia a dia. Além dessas opções, na folha de pagamento nós temos alguns outros relatórios que podem ser suporte, né, para a gente nesse processo aí de conferência. Janaína, eu tenho o que eu gosto da DIRF, né, dos meus processos antigos de DIRF, não tem problema, né, pode utilizar. Batendo os valores, gente, é o que importa aí para a gente nesse momento, tá? Então, gerei lá o 5002, seja pela exportação do sistema, olhando direto no portal do e-social, a gente pode gerar também o relatório de IR lá em processos mensais, o relatório de IR lá em processos anuais, de IR versus DARF em processos mensais, a própria ficha financeira em processos mensais, cruzamento da ficha financeira versus o e-social lá em processos mensais, relatório de conferência a partir em processos anuais, entre outros relatórios que podem ser de preferência do cliente. Se a gente optar por utilizar a nossa ficha financeira, existem algumas rubricas ali que podem nos auxiliar dentro dessa conferência e a gente lista ela aqui para vocês, tá? Então, para conferir as informações de folha de pagamento, rescisão, processos de RRA, quais são as rubricas para conferir um rendimento bruto, IR retido na fonte, previdência social, entre outras situações, tá? Além das rubricas que são base e padrão dentro do sistema, a gente também tem que listar, e aí cada empresa tem a sua, né? Aquelas rubricas de assistência médico-odontológica e as rubricas que a gente acabou enquadrando como incidência 74, 75, né? Indenizatórias, outras situações aí, tá? E a gente tem também as rubricas, né, exclusivas lá do 13º para a gente poder avaliar e analisar aí no nosso dia a dia. Como dica, gente, peguem a tabela 21, porque nela é possível a gente identificar os códigos das incidências tributárias da rubrica, que a gente configurou nas rubricas e que vem como retorno no 5002 para a gente. Então, retornou 11 lá. Meu Deus do céu, quem é o 11? O 11 é o rendimento tributável, é a base de cálculo do IR da minha verba mensal. Se retorno 12, quer dizer que eu tive um 13º ali aparecendo na minha folha.
Onde que vai aparecer o valor que a gente teve efetivamente da retenção do IR? O mensal no 31. E se teve um 13º lá aparecendo? Lá no 32. E assim por diante a gente vai trabalhando aí as nossas informações e acompanhando esses dados de processos, tá? Alguns exemplos aqui para conferência. Então, eu acabei listando aqui para a gente algumas situações e alguns cenários, né, para a gente poder acompanhar e mais alguns relatórios também para ser base e suporte para a gente, tá? Por exemplo, no relatório de cruzamento de DIRF versus DARF lá em processos mensais, é possível verificar os valores mês a mês, né, daquilo que foi processado de IR recolhido no DARF, que não é mais utilizado pelo sistema, mas que a gente recolheu lá nas informações da nossa DCTF Web, versus aquilo que foi acumulado na DIRF, né? Então, ele vai trazendo ali o valor do valor tributável daquilo que foi recolhido ali dentro do IR também para a gente ir acompanhando. E no relatório de conferência da DIRF lá em processos anuais, é possível a gente ver o valor total, né, da empresa e daquele CNPJ. Então, ele vai trazer lá o rendimento bruto, o valor de dedução e o valor do IR, para a gente acompanhar ali com as nossas informações da nossa base, tá? Todos os relatórios, informações que a gente trouxe aqui são valores fictícios para a gente poder só consultar para a finalidade de treinamento mesmo, tá bom? E aqui eu trouxe um cenário para a gente de uma conferência do 5002 cruzando com a nossa ficha financeira. Peguei um mês 10 ali para eu poder fazer essa conferência. E esse primeiro cenário aqui é um trabalhador com férias pagas no mês 10, mas o descanso efetivo dele aconteceu no mês 11. Então, a gente tem que analisar o olhar que a gente vai ter para essa situação. Quando eu busquei lá o 5002, né, daquela nossa informação, ele me retornou lá alguns valores, né? Então, código 31, 41, 11, parece um 67 ali e um 9. Então, qual foi o evento de origem para ele gerar esse 5002? Foi o 1210. Quais relatórios eu utilizei aqui para poder bater algumas informações? Então, o primeiro campo que eu peguei a analisar foi até na ordem ali, tá? Foi o código de número 31. Quem é o 31? É a retenção do IR sobre a remuneração mensal. Lembra da tabela 21, tá? Então, o 31 é a retenção sobre o valor mensal. Eu olhei as rubricas que eu coloquei aqui como padrão, né? Então, se quiser até imprimir essa página para ficar como referência. Por quê? Porque eu fui olhar ela também na minha ficha financeira. Primeiro, eu gerei o relatório de IR retido na fonte. Então, eu verifiquei ali a informação do valor de IR da folha com o IR de férias. E se eu somo as duas informações, é o valor que ele está trazendo como resultado aqui para mim. Lembra, as férias foi paga em outubro. Então, o valor desse IR vai aparecer em outubro. Só que quando a gente vai analisar as informações dentro da nossa ficha financeira, a ficha financeira ela retrata quando o valor transitou na nossa folha. Então, a gente tem que analisar 2 meses aqui para poder fazer a conferência. Então, eu tive que analisar o 401, né? Lá no mês 10, que é o valor ali da folha dele, e eu tive que analisar o 402, que é o imposto de renda nas férias, lá no mês de novembro, que foi quando aquelas férias oficialmente transitou na folha de pagamento do trabalhador, tá? E aí eu chego lá no valor. Então, eu utilizei até de 2 relatórios dentro do sistema para poder bater este valor. Janaína, eu preciso gerar os 2? Não necessariamente, pode escolher um ou outro para poder bater e verificar aí o valor, tá? Um outro campo que a gente teve que bater aqui também é o valor da Previdência. Ele devolveu ali o código 41 para a gente. Então, vou verificar se está batendo, se está ok. Fiz a análise aqui. A análise eu fiz sobre a ficha de registro, então, olhando o código 41. Então, eu peguei o 410 no mês 10 e o 414 no mês 11 e 12, porque para ajudar ainda esse cenário que eu peguei, as férias dele ainda passou um pouquinho por dezembro ali também, tá?
Fazendo a somatória dos valores, eu bato com os valores que são apresentados para mim, que é daquelas férias que foram pagas lá no dia 30/10. E aí o sistema traz, né, essa informação dentro do 5.002 até para conferir a base do rendimento, né, que a gente pode deduzir ali a previdência. Então, é um valor de conferência para a gente ver se o valor do IR está indo certinho. E aqui eu trouxe também até o XML para a gente poder avaliar a questão das rubricas, né? Para poder analisar que elas foram lá no XML do mês 10, né? E no evento de pagamento, né? Lá do 12/10 também, as informações. Então, tanto a rubrica 414 foi lá com o seu valor total, né? Daquilo que foi processado ali dentro da folha, e a data de pagamento com o valor líquido lá que o trabalhador acabou recebendo, vinculado ali àquelas férias, tá bom? Analisando mais um pouco, a gente também tem o código 11 ali, o código 11, né, do rendimento tributável. Neste caso, a gente analisou 801 e 802 na ficha de registro, mas o relatório de IR também traz os dois valores separados e até soma. E a somatória bate com aquilo que ele trouxe de retorno no 5.002 aí para a gente poder acompanhar também, tá? Aqui a gente teve o código 67. 67 é de assistência médica ali dentro da tabela de número 21. Então, ele vai trazendo, né, as rubricas de assistência médica / odontológico. Então, a gente tem que rastrear todas as rubricas que a gente tem, que a gente fez essa configuração. A configuração da assistência médica tem entendimentos aí que é o código 67, tem entendimentos que é o código 9, só para transitar entre a folha. Aí fica a critério do cliente escolher, né, qual informação ele vai querer levar oficialmente para suas informações da folha de pagamento. Como é um campo para cruzar ali, né? Vamos ver como que a Receita vai se comportar, já que eles não nos dão clareza com relação a essa informação. No meu exemplo aqui está o 67, mas fica a critério do cliente, né, o devido enquadramento com relação a essas informações aí da assistência médica. Já os valores enquadrados ali como 9, né, são aqueles tipos que tiveram valores que transitaram dentro da folha de pagamento apenas, não tendo impacto real, né, se tiverem com seu enquadramento correto, né? Então, por isso que a gente precisa analisar as rubricas para ver se os valores que estão constando aqui no 9 procede ou não. Então, assim, é importante a gente fazer aí essa verificação, tá bom? E os dados, né, que são apresentados dentro de tudo aquilo que a gente entregou, eles vão alimentar o quê? O informe de rendimento que a gente faz a entrega. O informe de rendimento, ele é baseado na manutenção, né? Então, ele vai ser baseado lá na manutenção dos dados que foram acumulados para a DIRF, que fica lá em processos anuais. E aí, eles precisam bater com aquilo que a gente estava conferindo, né? Então, eu tenho lá o rendimento bruto. O rendimento bruto, ele continua batendo, então é uma sequência, né? Tem os dados do E-Social, aquilo que acumulou dentro da folha, acumulou dentro das informações aqui, dentro da nossa manutenção da DIRF também. Então, pelo que eu vejo aqui, meus valores batem, estão ok. O valor de assistência médica acumulado lá para a DIRF também, né? Então, ele vai trazendo aí, a gente precisa deixar tudo redondinho, todas as informações conversando, né? Trabalhador que tem dependente, gente, precisa verificar os dados cadastrados para aquele dependente lá em base de dados, dependente cadastro, direto na tela, ou pode gerar um relatório de dependentes também lá em base de dados, e aí verificar todas as informações que constam ali, né? Então, filho, cônjuge, quem foi indicado, né, como sendo dependente do imposto de renda, tá? Então, o cadastro tem que estar ok. A gente parte do princípio que quem fez a admissão já verificou, essas informações estão ok, já estão batendo, estão de acordo,
né? Mas é sempre bom a gente dar aquela olhadinha. E aí a gente tem o informe de rendimento do trabalhador sendo gerado, né? Então, o informe de rendimento ele vai ser gerado, né? Para a gente poder entregar essa informação para o trabalhador. A regra de entrega continua a mesma, né? A gente até traz a data um pouquinho mais para frente ali, último dia útil de fevereiro, para a gente poder fazer a entrega e a apresentação desse documento para o trabalhador verificar ali as informações dele. O E-Social não vai gerar o informe de rendimento, é responsabilidade da empresa gerar esse documento e fazer a entrega, tá? Agora, a gente trouxe um outro exemplo aqui, né? Esse exemplo é um trabalhador só com processamento mensal. A regra de conferência ele é a mesma, né? Então, aqui a gente teve o retorno do 11, o rendimento tributável dele. No caso dele, gerei o IR retido na fonte ou a ficha e vou analisar só o 801. Tá tudo ok, bateu o retorno dele com aquilo que eu tenho acumulado dentro do sistema. O retorno do 67 da assistência médica já foi um pouquinho mais extenso, então eu tive que analisar 3 verbas, 3 rubricas na ficha, onde ele trouxe ali os valores acumulados, trazendo o valor total do retorno lá do 5.002 também. A gente teve o retorno da retenção do IR no 31 e a gente teve o retorno do valor de previdência no 41, que é a nossa rubrica 410 para analisar ali na nossa ficha financeira. E todos eles retornam o código do tipo 9 que só transitam na folha de pagamento, tá? Aí aqui, gente, eu acabo sendo um pouco repetitiva. Eu falo novamente sobre a questão da gente ter que analisar as nossas informações dos dependentes. Então, se a gente tiver algum dependente, eu preciso olhar os dados desse dependente, verificar se está tudo ok, se está tudo em ordem. E como eu tenho também aqui os valores, né, dele acumulado na manutenção da DIRF para poder gerar o informe de rendimento. Então, a gente tem que ter essas informações aí batendo dentro do nosso processo, né? Então, todos os valores precisam conversar e falar uma mesma língua. O mesmo valor tem que vir caminhando em cada um dos nossos processos. Um outro exemplo que a gente trouxe aqui é com relação a um trabalhador com pensão, né? Então, ele trouxe lá o retorno dele e aí apareceu até um código novo ali, que é o código 51, que diz respeito ao valor da pensão. Então, a gente avaliou e analisou lá a informação do código 11, o rendimento tributável mensal dele. Ele também tinha a questão de assistência médica, no exemplo dele, 2 rubricas a parte da assistência para conferência. O código 31, a retenção do IR, a gente analisou o 401 e os dados no relatório. 41, valor da Previdência, analisei, tá batendo, tá tudo certinho. E aqui ele trouxe a informação da pensão dele, né? Então, fui lá e analisei o 441, que foi gerado na folha de pagamento dele, o valor de pensão bateu ali também. A rubrica 9 segue o mesmo critério dos valores que transitaram dentro da nossa folha de pagamento. Também vou analisar se tudo aquilo que veio de retorno, né, de informação aqui dentro do meu 5.002 está tudo acumulado aqui na manutenção, né, com as nossas informações relacionadas aqui à tela de manutenção da DIRF, que é quem vai alimentar a emissão do informe de rendimento lá para o nosso trabalhador. Vou verificar os dados de dependente deste nosso trabalhador, então se ele tem dependente lá em base de dados. E eu preciso fazer uma verificação adicional, que é o quê? O cadastro da pensão. Então, vou ter que verificar os dados cadastrais dessa pensão, ou posso gerar o relatório, né, para poder fazer essa verificação. E eu tenho que observar o campo beneficiário dessa tela. Se aqui estiver como sim no cadastro da pensionista, quer dizer que os dados dela serão gerados ali para a gente poder fazer o pagamento, né, das informações daquela pensão. Se os dados aqui ela não é beneficiária, então lá no cadastro do dependente do alimentado, a gente vai dizer e relacionar para qual pensionista ele está vinculado, tá?
Então, a gente vai fazer a leitura completa da informação para quando gerar o XML deste trabalhador que tem informação de pagamento de pensão, ele poder criar o bloco lá e trazer exatamente as informações. Nesse exemplo aqui, o valor que ele gerou de 2.500 e pouquinho ali, está rateado em 2 alimentados. Então, os 2 alimentados serão enviados, cada um com seu valor. Então, o sistema vai ratear as informações entre os 2 alimentados, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento aí a essa situação no caso do trabalhador com pensionista. A gente também tem aqui o exemplo do trabalhador demitido, né? Então, se o trabalhador for demitido, as informações dele também estão lá no 5.002 no mês da rescisão. Então, a gente vai avaliar o código 11, né? Que é o rendimento tributável dele ali. A gente avaliou o código 12, apareceu um 12 ali, que é o rendimento tributável relacionado ao 13º salário. Então, a gente vai ter como cola a tabela 21 e como cola a lista de rubricas dentro do sistema ali, né? E os relatórios que a gente elegeu para poder fazer a nossa conferência. Ele também tinha assistência médica, analisei lá quais eram as rubricas. O 32 como retorno na retenção de IR. O 41 no valor da Previdência. Gente, aqui tem um detalhe. Se a gente olhar a tabela 21, lá tem código de férias específico, né? Tanto na base quanto na retenção. Só que quando a rubrica de férias tem que estar configurada certa, só que quando ele traz o retorno no 5.002, ele converte aquele valor das férias para o mensal, tá? Então, a férias não vai aparecer ali o retorno específico, ele sempre vai ser embutido no código 11. Tanto que, se vocês repararem no trabalhador que estava com férias, não apareceu um específico para férias porque ele faz essa conversão. Isso é regra dentro até do próprio manual do E-Social, tá? Então, a gente tem essa informação aí das férias. Já o 13º tem a questão da tributação exclusiva, né? Por isso que ele acaba vindo separado. Tem o código 42, onde ele vai trazer ali as informações para a gente também. E aqui a gente tem o código 74 no caso da rescisão, que é o código novo, a novidade para a gente aqui, né, dentro dessa conferência. O 74 é a indenização de rescisão. Para poder identificar quais são as rubricas que estão com o 74 e a gente poder conferir isso efetivamente, para ver se o valor está batendo, a gente vai ter que exportar a nossa tabela de rubricas. Posso exportar ela no Excel e vou fazer um filtro lá pelo código da incidência do IR, buscando quais são as minhas rubricas de código 74 para eu poder analisar e bater ali os valores efetivamente, né? Então, analisei ali na minha linha, faço a soma e verifico. Opa, valor 74 bateu com as minhas informações. Até daquilo que está acumulado lá dentro do ambiente do E-Social. Então, a gente tem que verificar lá as informações dentro do E-Social também, tá bom? Então, vejam lá no E-Social os valores que estão acumulados lá. Identificou uma rubrica que estava indevida, analise o impacto, tá? Às vezes é alguma situação que, por exemplo, era uma rubrica de 13º, que é a tributação exclusiva, e ele não vai ter esse recálculo na declaração dele de ajuste anual. Então, a gente tem que analisar os prós e contras da alteração, balancear. Não adianta muito ligar na Datamassa, porque a gente não vai resolver. A gente não vai falar, não, faz isso, faz aquilo, porque isso é uma decisão da empresa, né? A empresa que acaba tendo que analisar e verificar o seu cenário, ela que sabe ali, né, o que está acontecendo no dia a dia dela para poder avançar aí com esses dados, tá bom? Então, façam aí as devidas conferências e as análises para a gente não ter nenhum problema nesse sentido. No caso do demitido, ele também tem os dados dele acumulados lá na manutenção da DIRF, né? Para que a gente possa fazer aí a entrega
do informe de rendimento dele até o momento aonde ele esteve prestando o serviço ali na empresa, tá bom? E aí a gente falou, né, sobre os valores acumulados na manutenção da DIRF. Então, a gente analisou a questão principalmente ali do resultado do e-social com que foi processado na nossa folha, mas como que ver se aquilo que foi processado em folha também foi acumulado na manutenção da DIRF para que o informe de rendimento do trabalhador esteja correto para a entrega, né? Então, é importante a gente lembrar que os valores acumulados são conforme a data de pagamento, ou seja, o valor acumulado deve corresponder ao que foi pago dentro do mês. Para verificar essa questão da manutenção, a gente precisa identificar o regime de IR da empresa, se competência ou caixa. Competência ali, normalmente, né, o adiantamento dia 15, pagamento dia 30, último dia útil do mês. E no caixa, adiantamento dia 20, pagamento no quinto dia útil do mês seguinte, né? Então, são informações ali importantes sobre o que foi gerado. Se você tem dúvida do que foi efetivamente pago dentro do mês, você pode consultar o relatório de IR para conferência, né? E aqui a gente sugere o relatório de IR versus DARF lá em processos mensais. Pode até gerar em Excel e verificar tudo que foi pago ali dentro do mês ou gerar a ficha financeira do trabalhador. E aqui a gente vai começar a analisar alguns campos da tela de manutenção da DIRF. Primeiro deles, o rendimento bruto. Se for regime competência, eu vou verificar o valor da rubrica 801 do mês. E se o trabalhador teve férias pagas dentro daquele mês, vou somar com a 802 e 803. Se for caixa, eu preciso verificar a rubrica 415 de adiantamento quinzenal, pago dentro do mês, e a 801 do mês anterior. Mais a 802 e 803, caso o trabalhador ele tenha férias pagas dentro do mês. Então, a gente trouxe aqui um exemplo do regime competência. Vou verificar a rubrica 801 do mês de abril e 802 de férias de maio, né, neste caso. Para a rubrica 802, precisa se atentar sempre à data de pagamento, pois se as férias foram concedidas para o trabalhador em um mês, maio, mais o pagamento realizado em abril, na manutenção da DIRF o valor será demonstrado em abril, pois foi quando o tratamento ali, né, do IR ele foi feito por conta da data de pagamento. Já na ficha financeira ele aparece lá em maio, que é quando a movimentação transita na folha de pagamento, tá? Então, eu tenho ali, ó, o rendimento que foi acumulado na tela de manutenção da DIRF em abril, 10.152. E ali, aquele valor, ele está sendo composto, né, pela 801 do mês de abril e a 802 lá do mês de maio. Então, quando eu faço a somatória, é o que eu tenho acumulado lá em abril. Por que eu olhei a 802 de maio, a data de pagamento? Então, se ele ia sair logo no começo de maio de férias, normalmente o pagamento ele acontece no mês anterior, tá bom? No regime caixa já muda um pouco, que aí eu vou ter que verificar a 801 do mês anterior, janeiro, né? E a 415 ali do quinto dia útil de fevereiro. Então, como o pagamento de janeiro eu fiz no quinto dia útil de fevereiro, então ele faz essa apuração. Mas na ficha financeira ele traz no mês em que eu processei ele na folha, né? Então ele está trazendo situação, se a gente soma, chega no valor que está acumulado lá na nossa tela de manutenção da DIRF. Às vezes, né, falando assim, fala, meu Deus do céu, não dou conta. Dá, gente, é só pegar o material, olha direitinho, verifica lá seus relatórios e vai ticando que no final dá certinho aí as informações, tá? Para a gente fazer a análise do campo do IR retido, a lógica é a mesma para o regime competência ou para o regime caixa. O que muda ali as rubricas que a gente vai avaliar, que no IR a 401, né, no mês, e aí lembra da nossa cola da tabelinha que a gente disponibilizou. E ali, se for regime caixa, tem a 810, que é o imposto de renda do adiantamento, né, para quem entra ali dentro da faixa, e a 401
do mês anterior para a gente poder fazer a soma. Segue o mesmo critério. No regime competência 401, né, mais a 402 daquelas férias de maio, cruzei com a ficha, bateu na manutenção. E no regime caixa, a mesma coisa ali, ó, analisei o 401 de janeiro, somando com o 810 lá do mês de fevereiro, e ele trouxe todo o acumulado dentro do mês de fevereiro para a gente poder avaliar e analisar, tá? Para conferir, né, o valor de dedução do IR ali que foi utilizado para o desconto simplificado, nós temos algumas rubricas específicas, caso, né, o ano passado o desconto simplificado ele foi utilizado, para esse ano perdeu um pouco sentido, né, já que até 5 mil o pessoal aí está isento total de IR. E para os demais campos da manutenção, a lógica de conferência é a mesma, né? Então, rendimento, valor de IR, as demais informações, elas seguem o mesmo cenário, o mesmo critério aí de avaliação, pegando a colinha lá das rubricas, tá? E lembrando novamente que todos os valores precisam conversar, né? Então, a gente tem que ter o valor que foi enviado para o E-Social, com a manutenção aí da DIRF, com o valor que está acumulado na ficha, que é o que vai ser, né, de dado lá, entregue no informe de rendimento para o nosso funcionário, que é a ponta, né, para ele poder fazer a declaração dele como pessoa física também, tá? E aí, como corrigir os valores acumulados, né, se eles não estiverem batendo, tá? Aqui, gente, antes de qualquer coisa, primeiro identifica o impacto, né, dessa alteração, dessa mudança. Segunda coisa, analisar onde efetivamente, às vezes o valor do E-Social tá ok, tá batendo, foi só alguma coisa entre ficha financeira e manutenção da DIRF, tá até mais fácil da gente resolver. Agora, se o impacto é maior, deu problema lá no E-Social também, aí a gente tem todo um fluxo de alteração, né, entre abrir a folha de pagamento, retificar a 1210, fechar a folha de pagamento de novo. Então, é importante a gente avaliar, né, efetivamente o processo, né, dessa correção. E sempre, gente, sempre, antes de qualquer coisa, fazer um backup da base, antes de executar ferramentas que eu vou mostrar a partir de agora, fazer qualquer alteração, mantenha um backup aí antes dessa alteração, porque se der ruim, a gente tem como recuperar e voltar, né? A gente não corre o risco aí de perder e assumir aquele novo cenário, tá bom? Se a gente precisar fazer uma correção, dentro do sistema nós temos uma ferramenta que fica lá em base de dados ferramentas, que ela chama Corrige Acumulados Anuais. Ela está lá em base de dados, mas ela vai corrigir a manutenção da DIRF, né? Então, dependendo da rubrica que a gente lançar aqui. Essa tela faz tanto, o foco dela principal é fazer um ajuste coletivo, mas se precisar individual, ele vai me trazer uma tela para eu pôr o registro, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou informar a rubrica que contém o valor, né, que precisa ser corrigido. Então, vamos imaginar que eu preciso corrigir rendimento tributável. Eu vou usar a rubrica 801. Eu vou informar o ano base do cadastro, então, é o ano da DIRF e o ano que eu quero que ele leia a ficha financeira para poder ajustar a manutenção da DIRF. E eu vou informar qual é o acumulador que eu quero corrigir. Então, quando eu abro ali, ele traz algumas opções, ele traz até ali do meu backup também, tá? E qual é a ação, né, que eu vou fazer? Então, assim, é uma substituição, eu tenho que pôr a bolinha na coluna de substituição. É uma soma, então eu vou pegar o valor da ficha e somar com o que está dentro da manutenção, vou pôr a bolinha na soma. Eu preciso tirar porque acumulou demais, então eu vou colocar a minha bolinha lá no subtrair. Tem dúvidas de como usar a ferramenta, alguma coisa? Pode fazer contato aí com a nossa consultoria, tá? Então, essa ferramenta, gente, ela pode ser utilizada sempre que o valor acumulado na manutenção da DIRF não estiver batendo com o valor que foi processado durante o ano e demonstrado na ficha financeira. Aqui, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com práticas que às vezes a gente vê, que é
pedindo reabertura de ficha financeira. O sistema está preparado para, quando fechar o mês, ele fecha ali o mês na ficha, ele vai lá na manutenção da DIRF e já acumula o valor, né, daquilo que foi fechado. Se a gente volta e mexe só na ficha, eu fui só pontual, só numa tela. E normalmente eu não lembro dos desdobramentos que aquilo pode trazer. Então, se a sua empresa tem por prática, né, ficar alterando a ficha financeira, dá uma olhadinha para ver se aqueles ajustes que foram feitos estão constando lá na tela da manutenção da DIRF, tá bom? E é muito importante a gente observar a rubrica indicada em tela, porque ela está diretamente ligada com a opção lá de baixo que a gente coloca, corrige acumuladores de. Então, a rubrica que eu coloquei tem que conversar lá com a informação que a gente coloca na parte inferior. A ferramenta, gente, vai acumular os valores conforme o regime parametrizado no cadastro da empresa. Então, se ela é competência ou só é caixa. Por exemplo, se o regime for competência ao selecionar o mês de janeiro, o valor vai ser acumulado em janeiro, pois tudo aconteceu dentro do mês. Se o regime for caixa e selecionar o mês de janeiro, o valor é levado para fevereiro, já que o valor referente a janeiro foi pago no 5º dia útil lá de fevereiro, tá? Então, o sistema faz essa leitura aí para a gente também. E aqui, gente, é importante observar se o ajuste será necessário para várias pessoas ou se é um caso isolado, né? Se for um caso isolado, às vezes a gente pode fazer o ajuste direto na manutenção lá da DIRF mesmo, para gerar o informe de rendimento dele correto, ou posso utilizar a informação do Corrige Acumulados Anuais informando o registro, tá bom? Então, aqui um exemplo. Vamos supor que o valor do rendimento de férias da rubrica 802 não foi acumulado na manutenção da DIRF. Utilizando aí o exemplo de um trabalhador com férias em fevereiro, a gente vai indicar os dados conforme vai seguir aí na nossa apresentação. Vou informar que eu desejo somar o valor das férias pagas em fevereiro e com o valor que já consta no campo do rendimento bruto. Então, já existe o rendimento bruto lá, né, vinculado às informações mensais, mas as férias não foi. Então, eu vou somar os valores das férias. Coloquei lá a rubrica do 802, o ano, rendimento bruto é que eu vou atualizar. Só no mês de fevereiro eu mudei a bolinha lá para soma. Então, ele vai pegar o valor da ficha financeira da rubrica 802 e vai somar com lá no campo rendimento bruto da manutenção, tá bom? E neste caso, não há interferência à questão do regime, porque o sistema vai pegar a data de pagamento das férias para poder acumular a informação aí para a gente. Regime caixa, né? O segundo exemplo. E o valor de dezembro pago no 5º dia útil de janeiro não acumulou. Então, eu vou indicar na minha tela a rubrica 801, né? Então, a ficha financeira é de dezembro do ano anterior ao da entrega da DIRF, para acumular no campo rendimento bruto de janeiro do ano da entrega, né? Que a gente vai trabalhar aí as nossas informações da manutenção da DIRF. Então, eu coloquei lá a minha rubrica 801. Vou olhar a minha ficha financeira lá de 2022 para atualizar o meu cadastro de 2023. Então, neste caso, como o regime é caixa, ele vai fazer, né, essa leitura. E aqui o nosso preenchimento também tem que ser correspondente ao regime da empresa para que ele faça o correto ajuste que a gente precisa lá na tela da nossa manutenção da DIRF, tá bom? Aqui a gente tem um outro cenário. O valor do rendimento bruto está duplicado na manutenção. Então, eu vou pôr a rubrica 801 e vou pedir para subtrair do campo, né, das nossas informações dos meses ali. Então, eu vou lá e vou subtrair. Dentro da tela, a gente tem a opção de soma, subtrair, substituir. Vou sempre escolher aquela que for melhor, né, para a atualização do nosso cenário. Porém, se o ajuste realizado também tiver impacto nos valores acumulados e enviados ao e-social, será necessário também retificar os eventos enviados seguindo o fluxo.
Então, naquela competência que eu ajustei, eu vou ter que reabrir o 1299 da competência daquele trabalhador que eu precisei do ajuste. Vou retificar o 1200 e ou 1210, então vai depender do impacto daquela alteração, né, da competência ajustada e dependendo do cenário. E finalizei a retificação, vou enviar o 1299 daquela competência que foi ajustada. Porém, a gente precisa ficar atento aos impactos de valores em guias já recolhidas. Então, sempre analisar qual é a melhor das opções dentro desse cenário de ajuste para a gente poder retificar ali da melhor forma possível, tá? Então, a gente traz aqui até como uma dica que recomenda-se a análise prévia do cenário a ser retificado, uma vez que a retificação não precisa necessariamente abranger todos os trabalhadores, porque vai depender do que aconteceu. E o envio pode ser enviado somente naqueles casos em que foi identificada a necessidade efetivamente, né? Então, a gente precisa ficar atento aí a esses detalhes, tá bom? Então, gente, com relação a ajuste, essas são as principais, mas a ajuste às vezes pode ser uma caixinha de surpresa, né? Um cenário de um cliente às vezes não é de outro, tudo vai depender de como foi o andamento de processamento, como tudo isso foi acumulado, como tudo isso foi enviado, como tudo isso foi acompanhado mês a mês ali, né? Por isso a importância. Se porventura a gente não fez a lição de casa no ano de 2025 e talvez agora a gente vai penar um pouquinho para poder fazer aí esse ajuste, essas situações, vamos ficar como lição aprendida para janeiro, né? A partir de janeiro de 2026, a gente já conferir as nossas informações com um olhar de DIRF também, né? Então, aquilo que a gente está mandando, como que a gente está mandando, a qualidade dos nossos dados, para quando chegar janeiro de 2027, a gente, tá sossegado, porque a gente tem consciência, né? A gente sabe que fez ali uma boa entrega. A gente sabe que toda vez que existe uma mudança muito grande, né, como é o caso agora, gera uma demanda maior, mas logo que passa o primeiro cenário, o primeiro caso, a gente vai entrando um pouquinho mais no ritmo aí de fazer as nossas conferências e acompanhar todo esse processo, tá? Além de todas essas informações relacionadas aos valores de folha, a gente também tem que ter um olhar bacana para a nossa assistência médica, naquilo que a gente acumulou na DIRF. Se precisar mexer em algum valor, gente, alguma coisa, fazer ajuste, porque acumulou errado, precisa fazer backup dos dados aí, né, para que se precisar recuperar, seja fácil fazer essa recuperação. Então, os valores de assistência médica também vão seguir o mesmo regime da empresa, competência ou caixa, tá? Se o regime é competência, o valor acumulado dentro do mês. Se for caixa, o valor descontado em janeiro, por exemplo, vai ser acumulado lá em fevereiro, porque foi quando a gente fez o desconto no 5º dia útil. Para que os valores de assistência médica sejam levados diretamente lá para a DIRF, é necessário que o trabalhador e os seus dependentes tenham plano cadastrado corretamente lá em benefícios, plano assistência médica cadastro, e tenham sido enviados corretamente onde? Lá no 1210, no bloco lá de informações complementares, tá? Se o plano de saúde da empresa é oferecido no modelo de coparticipação, é importante que a importação dos valores seja realizado dentro lá do menu de assistência médica na opção de coparticipação. Isso vai garantir que os valores sejam corretamente registrados na tabela da DIRF, na tela da DIRF, né? Que ele vai acumulando. E se os valores são importados direto na folha, foi necessário ajustar essas informações e eu acredito que vocês tenham feito isso mês a mês para não deixar para fazer isso tudo agora, tá? Mas se o valor foi acumulado, né, na manutenção da DIRF de forma errada, né, ele não levou de forma correta, a gente tem uma ferramenta que nos auxilia, tá? Na ferramenta, a gente pode informar o ano a ser corrigido o registro. Se a correção foi para todos, deixar com 0 a 99. O valor pode ser acumulado por rubrica,
Então, o sistema vai pegar onde? Na ficha financeira ou por plano. E aí, ele vai pegar o valor atual do plano que está lá vigente, tá bom? Caso o regime da empresa seja caixa e precise ajustar o valor de dezembro, segue a mesma lógica de raciocínio que a gente até viu nas correções, né? Vou preencher a ferramenta com o ano de 2024, no exemplo que eu trouxe aqui. Com a opção considera caixa, e vou selecionar o mês de 12 a 12, né? Para a gente poder fazer o ajuste. No caso da DIRF 2025, né? Para acumular ali 2025, então ele vai começar a ler onde? Lá em 2024, para que a apuração ela seja feita. E a gente tem que ver se o trabalhador está com a tabela certa acumulada, tá? E aí ele traz a ferramenta, então eu vou informar o ano, posso informar ali os dados do trabalhador, a rubrica, qual é o plano, para quem que eu vou atualizar, quais são os meses que a gente vai atualizar. Se a gente considera o regime caixa, divide o valor entre os envolvidos, sobrepõe valor ou subtrai o valor que já estava com a informação lá na DIRF, tá? E também a gente tem a possibilidade, se precisar, de limpar os valores que estão acumulados lá, tomando muito cuidado, fazendo o backup, ver se é isso mesmo que a gente quer. E aí eu posso eliminar lá as informações do registro, falando para quem que eu quero eliminar aquelas informações. Mas, gente, toma muito cuidado. Porque se a gente elimina, a gente perde a informação e eu vou ter que recuperar de alguma forma, tá bom? Então, assim, não é para ficar usando a torta e a direita. É só se realmente eu precisar. Preciso? Pensei 10 vezes, contei até 100 se for preciso. Isso mesmo. Faz com muita cautela e com um backup garantindo lá que se der ruim, a gente tem como recuperar os dados, tá bom? Não faz só por fazer, não. Alegre clicando igual um doido lá, pelo amor de Deus. Dá muito trabalho recuperar esses dados aí. E principalmente se a gente não tem um backup aí atualizado, hein, gente? Por favor. E aí, gente, na assistência médica também tem a questão que se o ajuste que eu estiver fazendo tiver impacto no e-social, não é só uma correção dentro da folha, a gente tem que lembrar dos eventos que a gente precisa mandar dessas informações, tá bom? Aí a gente analisa se é só o 1210, se além do 1210 tem o 1200 também que precisa ser ajustado. Um exemplo de um possível ajuste. Valor de assistência médica na folha foi descontado correto. O valor da folha tá ok, quer dizer que 1.200 tá certinho, né? Lá dentro do ambiente do e-social. Não preciso ajustar o valor da folha. Mas esse valor que eu descontei não foi distribuído de forma correta. Eu descontei tudo no dependente. E agora eu preciso ajustar essa informação pros dependentes, tá? O histórico dele tá errado. Primeiro, eu vou ter que ajustar o valor acumulado dentro da tela, né, de manutenção lá da assistência médica e dos dependentes. E vou ter que retificar o 1210 da competência ou das competências que necessita do ajuste, tá bom? Então, por isso a importância de uma conferência mensal, para que se precisar, antes de fazer um 1210, a gente já distribui esses valores. Não me atentei a isso no ano de 2025, vou ter que ajustar e corrigir, tá bom? Então, fiquem atentos aí a essa situação de gerar, né, os ajustes. Pensionista também é algo que a gente precisa dar aquela olhada, né, na hora da gente fazer a entrega aí das informações para nossa DIRF. Então, os valores pagos a título de pensão podem ser conferidos pela tela de valores para a DIRF em base de dados pensionistas. Então, pensionistas têm uma telinha lá de valores para DIRF específico. E no botão detalhes, ver os valores, né, até que foram detalhados ali por rubricas. E a gente também tem que conferir a questão dos dados cadastrais, principalmente CPF, data de nascimento do alimentado. Então, vou lá verificar, né, as informações do cadastro, vendo se tá tudo bonitinho indicado quem é o alimentado, para a gente poder acompanhar essas nossas informações. Aqui, a gente tem os dados, né, para a gente poder acompanhar das nossas informações daquilo que foi acumulado, se eu precisar ajustar esses dados. Então, eu tenho como
verificar aí essas informações. E no caso de pensionista não tem tanta coisa, né, ali. Se tá tudo conferido, os valores bateram, vou só seguir, né, para ter aí as informações adequadas e ok no nosso dia a dia. Uma outra informação que a gente tem que atentar, que é, né, uma novidade para a gente na questão dos dados de processos trabalhistas, para quem tem o nosso sistema do contencioso e apresentou as informações através dos eventos 2500, 2501, né? Essas informações elas serão demonstradas lá dentro do demonstrativo consolidado do IR. Né? Então, pode entrar lá no sistema do contencioso, gerar, verificar, tudo bonitinho. Importante, né, que se teve alguma informação de processo trabalhista, isso também foi enviado tudo certinho, dentro do prazo e tá ok, lá dentro do ambiente do e-social para a gente poder bater os valores também, tá? Uma outra coisa que a gente tem que olhar dentro da nossa DIRF, previdência privada, né, para quem tem. Os dados relativos à previdência são informados nas informações complementares do 1210, conforme cadastro efetuado pro trabalhador, contemplando o valor e o CNPJ da entidade. Importante verificar a configuração da rubrica, tá? Precisa ter a indicação certinha lá de previdência privada para ele no bloco certinho com o valor e todos os dados aí que acompanham. Uma outra situação que a gente precisa dar uma olhada também, caso a empresa tenha, é a parte de gestão de terceiros, se você tem autônomo que você manda através do 1200 e do 1210, tá? Então, se eu tiver alguma situação nesse sentido, os valores dos trabalhadores sem vínculo empregatício, né, são processados lá no módulo de gestão de terceiros e enviados ao e-social, precisam ser conferidos também, a lógica de conferência é a mesma. A única diferença é que ele tem uma tabela de rubricas que é própria e padrão lá do gestão de terceiros, que também precisa ser revisada para ter o seu código de enquadramento lá do IR certinho. Tudo que a gente processa, né, dentro das nossas informações de gestão de terceiros, ela também é acumulada na tela de manutenção da DIRF. Então, eu tenho uma tela de manutenção específica, como tem o relatório da ficha financeira aí também, para poder bater os valores e acompanhar tudo certinho e levar as informações dessa pessoa também para o ambiente do e-social, tá? Com tudo conferido, com tudo em ordem, com tudo ok, a gente vai gerar o que para o trabalhador? Gente, o informe de rendimento. O informe de rendimento dele deve ser entregue até o dia 27/2, se eu não me engano, dia 28 cai num sábado. Então, é importante a gente entregar num dia útil, tá? Conforme o que a legislação, ela fala, né? Que a gente precisa entregar até o dia 27. Como que a gente pode fazer a entrega desse informe de rendimento para o trabalhador? A gente pode fazer em meio de papel, caso seja o cenário da empresa ainda, ou enviar por e-mail, né, através da própria folha de pagamento, lá em processos anuais. Se for um trabalhador sem vínculo, na parte de gestão de terceiros. Então, sem vínculo em gestão de terceiros, trabalhador normal lá dentro de processos anuais, se a gente só tem a nossa folha de pagamento. Então, posso mandar por e-mail e imprimir em papel. Forma de rendimento, gente, é de responsabilidade do empregador entregar ao trabalhador, tá? Então, a gente precisa ter esse documento aí sendo entregue no prazo para o funcionário dentro do período indicado na legislação. Então, ele vai lá e vai gerar o informe de rendimento. Agora, se o cliente possui outros sistemas da Datamassi, como o GRHnet ou o aplicativo do celular, o MyDTM, o informe de rendimento também pode ser disponibilizado por esses aplicativos para consulta do trabalhador. Caso o cliente utilize GRHnet ou MyDTM, as configurações relacionadas ao período de liberação realizadas no GRHnet ou no portal mobile que alimenta o MyDTM serão aplicadas em ambos os aplicativos, tá? Atualizei um, aparece no outro. Atualizei o outro, também já reflete de forma automática. Como que eu faço para liberar a consulta do informe de rendimento para o trabalhador? Né? Então, a empresa que tem esse produto vai entrar na central administrativa,
no grupo dos trabalhadores do GRHnet, vai liberar a tela lá chamada Informe de Rendimento. Com o login de administrador lá no GRHnet, vai entrar lá na parte de parâmetros, na aba de pagamento e benefício, configurar qual é o período, em qual momento a gente vai liberar esse documento para o trabalhador. E o próprio funcionário, no acesso dele, vai lá no RH operacional, cargos e salários, tem lá a opção imposto de renda liberado para ele, onde ele vai poder constar em tela, como vai poder imprimir o informe de rendimento dele, conforme a liberação prévia e a configuração que a empresa fez, tá? A mesma coisa acontece para quem tem um aplicativo no celular, o MyDTM. Vou entrar na central administrativa no grupo de colaboradores do MyDTM, liberar a tela do informe de rendimento. Com o login de administrador lá no portal mobile, posso configurar ali as informações relacionadas ao período de liberação. No próprio aplicativo, o trabalhador ele vai navegando e vai aparecer lá a opção para ele chamada Informe de Rendimento. Além dele constar em tela, tem 3 pontinhos lá para ele que ele clica e ele pode gerar o documento para imprimir, para mandar para ele por e-mail, para mandar para o contador, que vai fazer aí as informações relacionadas ao imposto de renda dele como pessoa física, tá bom? Então, essas são as informações aí do informe de rendimento. Chegamos aqui ao final da nossa aula, queria agradecer para quem me acompanhou até aqui, né? Desejo uma boa sorte aí nesse processo de conferência, espero que não tenha tanta demanda, seja só mais a conferência, não tenha tantos ajustes. Se tiver dúvida, né, durante o processo, a gente pode auxiliar através da nossa consultoria ou você pode abrir um chamado online, né, através do nosso portal do cliente. O material apresentado aqui para vocês, como eu já até disse, vai estar disponível lá no portal do cliente, no site da Datamassi. Se quiser e tiver aí vontade, né, nos acompanhe nas nossas redes sociais também. Gente, agradeço aí vocês, desejo, né, novamente uma boa sorte. E aqui eu trouxe também a referência, os materiais que foram utilizados para a gente poder, né, preparar e elaborar aí esse material para vocês. Principalmente na parte aí daquilo que o E-Social e da Receita Federal tem para a gente, tá bom? Até uma próxima. Espero encontrá-los aí em algum outro treinamento.